Em Isaías 44, o Senhor Deus ele vai fazer uma denúncia contra Israel no que se refere à idolatria. O Senhor Deus vai dizer, olha, o carpinteiro, com a mesma madeira que ele constrói um machado, com o que ele constrói as suas ferramentas ou uma casa, com essa mesma madeira que ele faz uma fogueira, ele constrói para si um Deus. E o Senhor Deus, em Isaías 44, diz, olha que incoerência, como é que pode? Somente o ser humano cego pelo pecado, pelo engano do pecado, não percebe que a idolatria é um grande engano. Mas aqui o Senhor Deus vai falar conosco, advertir-nos, abrir os nossos olhos, e eu convido você a ficar comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo, clique no sininho e ative todas as notificações e não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Não esqueça também de se tornar membro, tá? Se torne membro para que você tenha acesso a conteúdo e gravação exclusiva e me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316 e nós vamos ficar ainda mais conectados. Amém? Isaías capítulo 44, a partir do versículo 13 está escrito assim: O carpinteiro mede a madeira com uma linha e faz um esboço com um traçador. Ele o modela toscamente com formões e o marca com compassos. Ele o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para que habite num santuário. Olha isso. Carpinteiro mede a madeira e com ele o modela toscamente e faz nele, né? E o faz na forma de um homem em toda a sua beleza, para colocá-lo em um santuário. Então ele continua o texto dizendo: ele derruba cedros, talvez apanhe um cipestre ou ainda um carvalho. Ele o deixou crescer entre as árvores da floresta, ou plantou um pinheiro, e a chuva o fez crescer. Ou seja, Deus está dizendo, olha, a natureza criou aquilo. É combustível usado para queimar. Um pouco disso ele apanha e se aquece, acende um fogo e assa pão. Ele está dizendo, olha, com a mesma madeira que ele usa como combustível, que ele se aquece, que ele assa o pão, com essa mesma madeira ele pega e faz para si um ídolo. Olha isso. O texto vai continuar e veja o que ele diz. Versículo 15 ainda, de Isaías 44. Mas também modela um Deus e o adora, faz uma imagem e se encurva diante dela. Metade da madeira ele queima no fogo, sobre ela prepara sua refeição, assa a carne e come sua porção. Ele também se aquece e diz, estou aquecido, estou vendo o fogo. E do restante faz um Deus, seu ídolo, inclina-se diante dele e o adora. Olha isso. O que é que Deus está trazendo aqui como reflexão para todos nós? A incoerência que existe em toda essa atitude. E você pegar, ele cita o exemplo aqui da madeira, mas ainda em Isaías 44 ele também fala sobre o ourives. Ele fala sobre pessoas que trabalham no metal e pegam ali a matéria-prima, o ferro, o ouro, o bronze, e faz para si um ídolo e adora aquela imagem de escultura. E ele vai continuar aqui no versículo 17. Aí a pessoa, o idólatra, olha para aquela imagem de escultura e diz: salva-me tu, ó meu Deus. Em outras palavras, são aquelas pessoas que se curvam ou colocam sua fé, sua confiança em uma imagem de escultura que nada pode fazer por elas, que para mudar de um lugar para o outro é a pessoa que tem que manuseá-la, que para ser limpo é a pessoa que tem que limpá-la. Meus irmãos, como ele diz no versículo 18, vejam o que ele diz, o Senhor Deus: eles nada sabem, nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver, e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. É um problema de bloqueio espiritual.
É um problema de falta de entendimento espiritual. E eu vou falar aqui o que eu falei, tá, no estudo anterior, que para nós cristãos, o manual de fé é a Bíblia Sagrada. Se de repente você está me ouvindo e discorda, né, do que eu estou dizendo, porque o seu manual de fé não é a Bíblia Sagrada. E então eu entendo que você discorde. Mas o que eu tenho visto, e no Brasil isso é muito comum, é alguém que se diz ser cristão, que se diz adorador do Deus único e que reconhece Jesus como seu Salvador, mas que essa mesma pessoa pega uma imagem de escultura ou faz para si uma imagem de escultura e a adora dessa mesma forma. Um motivo para que isso aconteça. Como ele diz no versículo 18, eles nada sabem, eles nada entendem, seus olhos estão tapados, não conseguem ver e suas mentes estão fechadas, não conseguem entender. A única explicação para o idólatra é exatamente essa: o seu entendimento está fechado. Por mais que alguém fale, por mais que alguém diga, por mais que o texto bíblico seja tão claro, eles ficam ali arrumando um argumento ou outro para continuar com suas práticas, para dizer que é lícito, para dizer que é agradável a Deus, porque isso não tem nada a ver. Enfim, o Deus deste século cegou o entendimento deles e eles não conseguem perceber que isso é algo que irrita profundamente o Senhor Deus. O texto continua, meus irmãos, ainda no capítulo 44 de Isaías, e no versículo 19 ele diz assim: ninguém para pensar, ninguém tem o conhecimento ou entendimento para dizer, metade dela usei como combustível, até mesmo assei pão sobre suas brasas, assei carne e a comi. Faria eu algo repugnante com o que sobrou? Iria eu ajoelhar-me diante de um pedaço de madeira? O Senhor Deus está dizendo, olha, eles não param para pensar, porque não faz o menor sentido. E então Deus diz, olha, eles não param para pensar, eles não têm conhecimento ou entendimento para raciocinar, porque Deus nos deu inteligência, irmãos, tá? Deus nos deu inteligência. E a despeito de você ser religioso ou não, nós temos poder de pensar, de raciocinar. E não faz o menor sentido de com a mesma matéria-prima que você faz uma fogueira, um machado, enfim, e ali assa um pão, com aquela mesma matéria-prima você fazer um Deus para si. Não faz o menor sentido. Ele se alimenta de cinzas, diz o Senhor, e o seu coração iludido o desvia. Ele é incapaz de salvar a si mesmo ou de dizer, esta coisa na minha mão direita é uma mentira. Ele é incapaz de perceber isso. E mais uma vez eu lhes digo, por que isso acontece? Porque o Deus deste século cegou o entendimento dos seres humanos. Mas o capítulo de Isaías 44 é um capítulo muito desafiador. É um capítulo muito desafiador. Se você me ouve e lida, né, e você tem o hábito de adorar ou reverenciar ou usar muitas vezes, né, há pessoas que dizem, não, para mim é só como uma foto, mas você não ora a foto. Não faz o menor sentido você invocar por Deus aquela imagem de escultura. Leia esse texto, estude esse texto, ore a Deus sobre isso. Eu tenho certeza que é o desejo dele dar clareza ao seu coração e entendimento. Eu quero que você saiba que eu não estou zombando da sua fé. Eu quero que você saiba que tudo que eu estou lhe dizendo aqui é em amor, porque o meu desejo é que você viva todo o bem de Deus para a sua vida. O meu desejo não é que você faça parte da minha religião. O meu desejo não é que você, no final, diga, Diego tinha razão. Eu não me importo com isso. De verdade, Deus sabe. O meu desejo sincero é que você adore ao Deus único e verdadeiro, capaz de mudar a sua vida, capaz de restaurar sua família, seu lar, sua mentalidade e a forma como você se relaciona com Ele. Esse é o meu desejo, que você possa ter um relacionamento com o Deus verdadeiro, que não é uma imagem de escultura, que não foi feito por mãos humanas, mas que criou todas as coisas com o poder da sua palavra e que é Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?